Olá pessoal, como dito na última aula, essa aula agora de sexta, né, do dia 17, ela vai ser gravada, tá? Então a gente vai trabalhar um exercício de dosimetria de pena e eu vou passar para vocês um exercício para vocês fazerem a dosimetria de vocês, né, como forma de exercitar, beleza? Eu peguei aqui um exemplo, tá, de dosimetria de pena para a gente poder exercitar. Então vamos lá. Ituano, grande time aí do interior de São Paulo, né? O nome do rapaz também chama Ituano. Responde a ação penal por ter surpreendido Água Santa, outro time aí do interior paulista, que eliminou também o São Paulo, né? O Ituano eliminou o Corinthians, para quem não sabe, no Campeonato Paulista, viu? Por volta de 4 horas da manhã, quando ele entrava em sua casa, mediante uso de revólver calibre 38, tá? O agente derrubou a vítima e a agrediu com pontapés. Não foi qualquer tentativa de roubo, né? A intenção era apropriar-se do veículo da vítima para fugir de um assalto a uma farmácia. Na fuga, o Donald, né, eu tinha trocado só Ituano, só para o pessoal para brincar com os corintianos e São Paulino, tá? Mas vamos botar Ituano aqui de novo. Vamos deixar o Donald, porque senão vou ter que mudar tudo, tá? O Donald atirou em Margarida, que era a senhorinha, né? Para o que resultou na sua morte. Nossa! Vale mencionar que Donald estava desempregado há 6 meses e tem um filho que sofre de intolerância alimentar. No inquérito policial, restou comprovado que Donald assaltou a farmácia anteriormente, tendo subtraído apenas uma lata de leite destinado a pacientes que sofrem de intolerância alimentar. Ademais, Donald é reconhecido pelos vizinhos e amigos como uma pessoa ordeira e religiosa. Tá? Então, primeiro, só um detalhe aqui, vamos revisar a matéria de direito penal. Não cabe a aplicação do princípio da insignificância, por quê? Por conta da violência cometida no assalto, tá? Se é um furto, eu posso discutir o princípio da insignificância. Como é roubo, existe uso de violência, eu não posso utilizar o princípio da insignificância. Então, não aplica, esquece o princípio da insignificância, tá? Aqui trata-se de um roubo, é um 157, mais conhecido como latrocínio, tá? Vou puxar o Código Penal aqui, só para vocês. Ele vai ser condenado, né, por um latrocínio, que é a pena de 20... Cadê o parágrafo 3º? Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Ali, consegui. Se da violência resulta a morte, a pena é de 20 a 30 anos, tá? Ele tentou subtrair coisaria móvel mediante grave ameaça no uso do 38 ou depois de havê-la por meio reduzida a impossibilidade de resistência, lá que é o roubo impróprio. Mas ele tentou roubar a senhorinha mediante o uso de violência e matou a senhorinha. Portanto, ele vai responder pelo roubo qualificado, lembrando que qualificador aumenta a pena mínima e máxima. A gente falou na última aula, né? O roubo normal é de 4 a 10 anos. Se eu matar a vítima lá no parágrafo 3º, se da violência resulta lesão corporal grave, 7 a 18. Se resulta a morte, 20 a 30. A qualificadora, eu dou novos patamares mínimos e novos patamares máximos à pena. Ela está na dosimetria? Não. Ela está numa fase chamada de pré-dosimetria. É antes da dosimetria. Para fazer a dosimetria, eu preciso saber qual crime o cara cometeu. Nesse caso aqui, um latrocínio, um roubo seguido de morte. Ou seja, a intenção era roubar, mas ele acabou matando a vítima por conta desse roubo. Logo, ele vai responder pelo 157, parágrafo 3º. Tá? Então, percebe-se, lembra-se que as causas de aumento de pena, lá na terceira fase da dosimetria que a gente vai ver, ela utiliza o quê? As frações, tá? As qualificadoras dão novas penas mínimas e novas penas máximas ao delito. Por isso que nós já vamos sair de 20 anos aqui, tá? Beleza? Beleza. Então, já mais ou menos em 157, parágrafo 3º, de 20 a 30 anos. Na prova, tá? Eu vou colocar já o crime
O sujeito está respondendo. Então, você, como juiz, condenou o cara. Beleza? Beleza, eu condenei o cara. Eu vou passar a dosimetria. Faço a dosimetria. Tá? Na prova, eu já vou colocar. Faça a dosimetria, você já pode começar. Por onde eu começo? Primeira fase da dosimetria. Lembrando que nós temos 3. Primeira fase, circunstâncias judiciais. Tá? Vamos para circunstâncias judiciais. Artigo 59, tá? O que fala no artigo 59? O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade, tal. Beleza. Vamos primeiro falar da culpabilidade. Vamos para ficar mais fácil, eu vou copiar aqui o artigo, tá? Mas vocês vão ter na prova tá? O Vadimeco vai auxiliar vocês a utilizar. Passa a dosimetria. Quanto à culpabilidade dele, eu devo aumentar a pena dele em alguma coisa? Porque percebe assim, olha, ele cometeu um latrocínio, já é um crime violento, já é próprio do crime, por isso que a pena é de 20 a 30 anos. Mas eu, analisando, na minha visão, o agente derrubou a vítima e a agrediu com pontapés. Eu vejo aqui uma culpabilidade acentuada. Percebe? Por quê? Ele poderia simplesmente tentar, ele derrubou a vítima, tirou a vítima do veículo para tentar pegar o carro. Mas ele não precisava agredir com pontapés. Eu vejo uma culpabilidade acentuada, porque o crime em si teve uma violência ainda mais exacerbada do que já é próprio do latrocínio. Então, quanto à culpabilidade, acentua-se devido aos golpes de pontapés na vítima. Portanto, subo a pena base para 9 anos. Para 21 anos. Então, eu tirei 9, não sei. Por quê? Eu subi 1 ano. Lembra que a gente falou que tem uma culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima? Então é mais ou menos 1/8 que eu posso subir. 1/8 de 10 vai dar um pouco mais de 1 ano. 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Para não me complicar, para não ficar com muita conta, eu vou subir 1 ano. Tá? É proporcional? Era 1 ano e 2 meses. Se eu subir 1 ano e meio, se eu subir 1 ano, está ali na proporcionalidade. Vamos falar aos antecedentes. Quanto aos antecedentes, ele tem algum antecedente? Não fala, tá? Não fala se ele já respondeu por outros processos, se ele já foi condenado por outros processos. O que eu escrevo? Quanto aos antecedentes, não restou apurado na questão. Tá? Geralmente é falado no processo, mas é na questão, tá? No processo, não tem problema nenhum, tá? Então, eu não consegui apurar os antecedentes dele, isento. Fica lá paradinho, tá? Mas eu preciso escrever. Quanto à conduta social, como que ele era visto pelos vizinhos e pelos amigos? Como uma pessoa ordeira e religiosa. Ele era bem visto pelas pessoas do seu ambiente social. Devido aos vizinhos e amigos reconhecerem que este era um exemplo social, reduzo a pena base para 20 anos. Voltei. Eu entendi que a culpabilidade foi acentuada, mas ele é uma pessoa ordeira e religiosa. Eu poderia colocar 20 anos e 2 meses? Poderia, mas eu tenho que justificar. Coloco 20 anos e 2 meses, porque a culpabilidade foi muito acentuada. E na minha visão, eu reconheço que o exemplo social, embora caracterizado, mostra-se de uma maneira a menor do que a culpabilidade. Então eu posso aumentar um pouquinho. O que eu não posso é o seguinte, tendo a questão que ele é reconhecido como uma pessoa ordeira e religiosa, não abaixar a pena dele e nem citar isso. Tudo que eu tenho que fazer eu tenho que justificar.
tá? Eu tenho que citar que ele é uma pessoa herdeira religiosa. Eu tenho que abaixar a pena dele se estiver acima do máximo, tá? Não posso abaixar menos do mínimo, tá? Quanto à personalidade do agente, vocês viram alguma coisa na questão falando que existe alguma questão psicológica dele voltada para o crime, etc e tal? Não, tá? Não tem nada. Quanto aos motivos do crime, ele estava desempregado há 6 meses e tem um filho que sofre de intolerância alimentar. E ele tentou, a ideia dele, né, era fugir. Acabou acontecendo um latrocínio porque ele estava querendo assaltar uma farmácia para roubar, né, para subtrair 1 litro de leite destinado a pacientes de intolerância alimentar, sendo que o filho dele sofre de intolerância alimentar. Então ele estava tentando roubar 1 litro de leite para o filho. Quanto à personalidade do agente, vírgula, embora este tenha quanto à probabilidade, não temos o que aferir. Não tem-se o que aferir. Bom. Quanto aos motivos, embora este tenha motivos relevantes quanto ao roubo, a pena base encontra-se no mínimo legal. Portanto, não diminuir a quem do mínimo legal. Quanto às circunstâncias do crime e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, vocês conseguem analisar alguma coisa? Eu, sinceramente, não. Tá? Quanto à personalidade do agente, eu não tenho o que aferir. Quanto aos motivos, você pode falar, Pedro, mas lá no assalto ele tentou pegar 1 litro de leite pro filho e tal, etc e tal. Tá tudo bem, mas já tá no mínimo legal. Então justifica ali. Se você quiser diminuir, aumentou muito a culpabilidade, quer diminuir, tudo bem. Tá? Não vejo, eu acho que isso não é motivo para alguém roubar, né? Tudo bem, tá? Desde que você justifique, tá? Pedro, quanto após os motivos, circunstância, consequência e comportamento, eu não vejo nenhuma das 3. Eu posso fazer de uma vez só? Pode. Quanto às circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, não existe possibilidade de aferir diante do contexto. Perfeito. Essa é a primeira fase da dosimetria. Para resumir, portanto, fixo a pena base, primeira fase da dosimetria, no mínimo legal. 20 anos. Passo à segunda fase. Bom. Qual que é a segunda fase? Nós temos que observar as agravantes e atenuantes, tá? Que estão a partir do 61. Fala de reincidência? Fala de motivo fútil, torpe, etc. Facilitar a execução, a traição, emboscada, tá? No exercício, ascendente, descendente, fogo, trata de alguma coisa. Não fala de nenhuma agravante, tá? Fala de alguma hipótese de confissão, alguma coisa? Não. Vamos ler de novo? Sempre volta ao exercício. Responde ação penal, 4 horas da manhã, quando estava em sua casa, mediante de revólver, derrubou a vítima e agrediu com pontapés. A intenção era apropriar-se do veículo. Dá uma lida de novo no exercício e vê, abre aí agravantes e atenuantes e vê se você consegue encontrar alguma, tá? Vou encerrar o vídeo por aqui. Vai para o vídeo 2, tá? Tem mais um segundo vídeo que a gente vai analisar o fim do exercício e também uma dosimetria verdadeira de pena, tá?
Vamos analisar uma sentença.